Estamos on. Então, vamos ao assunto. Ai, deixa eu respirar. Deixa eu respirar, porque tá tudo muito bom. Gente, olha que legal, é o nosso terceiro encontro. Daqui a pouco a gente faz um mês, hein? Quando bater 4 encontros, a gente já faz um mês. E eu tô sentindo que a gente está num fluxo, assim, de uma linha de raciocínio, né? Apesar de só serem, né, 3 encontros, a gente está num flow, assim, de raciocínio muito bacana. Quem não pôde vir semana passada a gente, fazendo um apanhado geral assim, semana passada a gente falou mais sobre carreira, né, no primeiro momento, e depois, no segundo momento, a gente falou mais sobre direção, né? Só que, mesmo pontuando esses dois assuntos, que são assuntos amplos, né? Lógico que a gente trouxe um recorte, mesmo pontuando isso, tem né? Apesar de todo esse conhecimento, tem um ponto que é o que trava muita gente, mesmo depois da gente decidir por um caminho. E é justamente esse ponto que a gente vai, né, conversar sobre ele hoje. Nem dá para dizer que a gente vai aprofundar, mas que a gente vai trazer ele hoje, certo? Então, ó, primeiro encontro a gente falou, né, sobre essa questão de na faculdade a gente aprende técnica, mas a gente não aprende a falar sobre carreira. E aí no segundo encontro a gente começou a traçar um pouco de uma direção para o que seriam as primeiras decisões. E aí eu trouxe aqui o seguinte questionamento: alguém tem um palpite para me dizer o que apesar disso aqui já está sendo pensado, mirabolado, o que pode vir a travar as nossas decisões? Então tá, eu decidi, pronto, tomei uma decisão. Mas agora eu estou travada num ponto para agir. Algum palpite? Vocês estão tímidos ainda, né? Tá bom. Se vocês não têm medo, ó, Ru, pronto. Medo de quê, Ru? Já medo do desconhecido, né? Medo do novo, né, Ingrid? Porque até agora vocês não tiveram que passar por isso. Os processos, botar preço nas coisas, qual é o custo de vocês. Então, medo do caminho, do percurso. Tereza traz o perfeccionismo, exato, aquele excesso de autocobrança. Então, de certa forma, são nomes diferentes para o que eu queria trazer para vocês, que é justamente o quê? O medo de não, a sensação de não se sentir pronto ou pronta. Então, ó, Olivia, com o que você falou no primeiro, eu tomei uma injeção de ânimo. Aí depois no segundo eu falei, nossa, tá certo, então eu vou pensar numa direção, né? Que até então eu não tinha vislumbrado. Decidi. Só que aí, depois que a gente decide, tem essa questão que pode levar a gente a travar na ação. E, basicamente, esse grande ponto, que é o que a gente vai trazer muito hoje nesse nosso encontro, nessa nossa conversa, é essa tal dessa sensação de não se sentir pronto. E aí? Então, hoje, resumidamente, o tema mais, né, mais de uma maneira mais clara daqui do nosso encontro, são esses primeiros anos pós-formatura. Basicamente, aquela insegurança clínica do começo, ok, normal, que pode levar a gente para esse lugar de travar pela sensação da gente não se sentir pronto, certo? Faz sentido? Alguém está passando por esse momento aí agora? Ai, meu Deus, eu tô doida por uma coisa nova. Tô doida para seguir minha decisão, para seguir meu caminho. Mas será que eu tô pronto? Será que eu estou pronto para ter os meus pacientes? Pronto, aí vejam que vocês estão trazendo muito a questão de medo. Mas vejam que mesmo com medo, vocês estão lá, na linha de batalha. E quem trava por conta do tal do medo? Tá? Então vamos explorar isso um pouquinho mais, sobre essa questão de insegurança clínica, tá? Bom, então o que a gente basicamente veio desenhando nos últimos encontros? A gente está desenhando um caminho. E no último encontro, a gente meio que delineou ali uma matriz, um mapa do que seria uma direção de carreira. Então, eu trouxe basicamente 4 pontos, 4 tópicos, né, que era para a gente parar e pensar e refletir sobre aquilo.
Então, assim, o que eu gosto? Né? Com o que eu me identifico? No que eu tenho a facilidade? O que eu tenho a habilidade para? Então, olha, eu sou muito bom tecnicamente, mas no contato com o paciente eu já não sou tanto, sabe? Então, olhar para si nesse lugar. Quais são as minhas habilidades? No que eu tenho facilidade? Qual área que eu tenho mais afinidade? Terceiro, não menos importante, tem demanda? Tem demanda para aquilo que eu estou desejando fazer, para aquilo que eu estou caminhando fazer, para aquela área que eu estou mais ou menos inclinada a optar? Tem demanda? E por fim, qual tipo de rotina que eu quero ter? Eu quero só chegar lá com meu jaleco, atender, 18 horas eu vou me embora, beijo, tchau, até o próximo dia? Ou eu falo, não, eu gosto dessa parte, mas eu também gosto da outra parte. Eu gosto de entender de gestão, eu gosto de gerir, eu gosto de organizar, eu gosto de treinar a equipe, eu gosto de me desafiar. São dois caminhos bem diferentes. Uma coisa é o desafio clínico, outra coisa é um desafio empresarial, gestão, pessoas, fazer aquilo que é seu rodar. Então, no que eu tenho, qual rotina que eu quero ter? Eu quero me dedicar àquilo ali depois das 18 horas, quando o último paciente for liberado? Né? Eu quero dar aquele turninho ali excessivo, excedente, aliás, porque eu estou pensando em novas estratégias, eu quero uma nova forma de captar paciente, eu quero movimentar o meu Instagram para divulgar o meu trabalho. Então, tudo isso a gente precisa se perguntar para começar a fazer, a desenhar esse nosso mapa de carreira, certo? Então, pensar nessa direção da carreira baseado nesses 4 pontos. Quanto mais eles estiverem alinhados, mais o nosso caminho começa a se clarificar, né? A se clarear, digamos assim. Quais vão ser as minhas escolhas? Sempre é uma questão de escolha, gente. Qual a especialidade que você vai seguir? É uma escolha. Qual modelo de negócio você vai querer implementar? É uma escolha. Que tipo de vínculo você vai preferir? É uma escolha. Então, são baseados em escolhas. E quanto mais eu souber os caminhos possíveis, ou quanto mais informação eu tiver acerca dos caminhos possíveis, melhor também para eu tomar boas decisões ou fazer boas escolhas, escolhas mais seguras, certo? Então, isso foi um pouco do que a gente abordou no encontro 2, que a gente vai trazer de princípios para essa parte agora. Só que, apesar disso tudo, nossa capacidade de fazer escolha, de arriscar, de pensar em algo diferente, de ir com medo mesmo, Leti e Ru, apesar disso tudo, às vezes a gente pode se deparar com o que a gente pode considerar como um problema. Eu já decidi para onde eu vou, tá? Eu já sei qual o caminho, qual a direção que eu quero seguir. Mas e se eu travar na hora de agir? Eu conversei com algumas pessoas semana passada, inclusive vocês foram fantásticos. Eu acho que a maioria que eu conversei semana passada não está aqui ainda, mas semana passada, assim que eu terminei o encontro, eu falei: ó, gente, eu vou liberar 5 vagas para quem tiver interesse de conversar comigo um pouquinho mais sobre a sua história ou as suas questões pessoais. E foi impressionante, acho que foi coisa assim de 1 minuto. Pá, 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 pá. Fecharam os horários. E foi muito legal fazer isso. Eu vou fazer de novo, fiquem atentos, tá? Não vai ser hoje, porque afinal de contas vem um feriado aí, vai ficar mais apertadinho. Mas eu vou fazer de novo, viu? Quem sabe na próxima semana, na outra, porque eu tive um feedback muito legal. Juana foi uma das pessoas que conversou comigo e foi bem bacana. E isso girou muito dentro dessas conversas. Eu já sei o que eu quero fazer, mas aí imagina, você tá ali na boca de concretizar e trava. E aí você tá ali, trava. Ou seja, você trava na hora da ação. Por quais motivos? Por vários motivos, entre eles o que a gente vai conversar aqui hoje. Então, vocês já trouxeram alguns. O que pode fazer você travar? Medo, perfeccionismo, né, como as meninas trouxeram, os processos, não saber exatamente a implementação, o processo de implementação. E aí, imagina, você está com tudo pronto, motivação lá no alto e parou. Parou, travou na hora de agir. É tempo perdido, vocês concordam? Então, primeira pergunta que eu tenho para vocês, que já estão rodando aí, né, nesse início de carreira, nesse início de linha de frente, no front.
Quem de vocês aí já pensou? Eu acho que eu ainda não tô pronto para atender sozinho. Sem julgamentos, tá, gente? Ó, acabou a faculdade. Eu tenho ali a técnica e tudo, mas ainda dá aquele friozinho na barriga em pensar em atender só. Talvez não para todas as decisões. Ah, eu não tenho medo de atender sozinho para fazer uma limpeza ou uma restauração mais simples, mas poxa, se for um caso mais complexo, eu fico assim. Ó, Ingrid, eu já pensei. Lete, me sinto pronta para alguns procedimentos, mas para outros nem tanto. Tereza, muito tenso. Muitas vezes, né, Lete? Mesmo planejado, a gente fala, nossa, esse caso aqui vai ser um casão e eu não sei se eu estou pronta para atender sozinha. Normal, certo? Respira e vamos entender o caminho diante dessas situações, tá certo? Então, estamos todos aqui mais ou menos identificados. Quando a gente tem o nosso próprio consultório, é outra curva de aprendizado. Por quê? Porque a gente está no nosso espaço, querendo trabalhar da nossa maneira, né? Dentro do que, Ru, você falou, olha, é uma teoria perfeita. Muitas vezes essa teoria ideal é onde a gente consegue aplicar ela quando são, né, meu espaço, minhas regras, mas ainda assim não deixa de ser menos desafiador. É uma coisa, um contexto, digamos assim, um pouco mais controlado, porém ele também é extremamente desafiador e proveitoso. Então, a grande questão é, né? Hoje a gente está falando então dessa grande dor que é o fato de não se sentir pronto. Vamos chamar assim de não se sentir pronto. Ah, eu não vou tomar esse próximo passo porque eu ainda não me sinto pronto, também ou principalmente pelo viés técnico, tá? Agora, a grande verdade é que quase ninguém se sente 100% pronto quando sai da faculdade. Estou falando alguma mentira? Por melhor que tenha sido a formação de vocês, e como professora da instituição, onde a maioria aqui estudou, Ru não, mas eu conheço professores lá da UESB, então, assim, eu posso atestar que vocês tiveram uma boa formação, tá? Então, vocês são bons generalistas, né? E, assim, geralmente, as pessoas que estão aqui são pessoas que sempre buscaram o além do básico, tanto é que vocês estão aqui hoje, de novo, e, normalmente, quem busca além do básico tem uma formação levemente privilegiada do que só quem fez ali o arroz com feijão a faculdade inteira, tá? Mas o fato é que, mesmo assim, a gente não sai se sentindo 100% pronto. A gente sai ali bem inseguro, tá? Mas eu posso dizer para vocês, né, como professora há 10 anos, 11 anos quase na clínica integrada, que vocês não são exceção, tá? Isso normalmente é um padrão. E eu me lembro quando eu me formei. Quando eu me formei, qualquer procedimento fazia minha mão, ó, tremer levemente. Uma anestesia, até mesmo um clareamento. Um clareamento, que muita gente pode achar simples, um clareamento, quando é ali na vida real, com o paciente te pagando a responsabilidade desse tamanho nas suas costas, a mãozinha tá ali, ó, levemente trêmula. Então, isso não é exceção, isso é padrão, tá? Isso é bem padrão. E uma das frases que eu mais escuto dos meus alunos, que são recém-formados, quem passa por mim, passou por mim, formou. Então, quando eu encontro vocês, vocês acabaram basicamente de se formar, ou estão ali com 1, 2 anos, tá? E uma das frases que eu mais escuto é: eu sei fazer, mas eu não sei se eu devo fazer sozinho. Então, muitas vezes, vocês até se unem, né? Atendem com um colega, buscam ali uma parceria. Por quê? Porque vocês foram treinados desse jeito. Verdade ou mentira? Na faculdade, eram vocês sempre com supervisão. Então, até, né, Ru? São vocês com uma supervisão. Até a gente se sentir pronto para dizer, opa, agora são as minhas decisões, é a minha execução e eu estou tranquilo para executar isso aqui, a gente leva um tempo, certo? Então, o que é exatamente isso? Eu tenho, né? Vocês trouxeram a questão do medo. É medo de quê? Vamos dar nome a esse medo, tá? Veja se eu vou esquecer de algum tipo de medo. Quais os que eu consigo elencar?
É medo de errar. Quem nunca, né? Tipo assim, meu Deus, eu vou fazer aquela cárie gigantesca. E se eu expuser? E se eu não tirar a cárie toda? E se eu não vedar direito aquela margem numa classe 2? Olha quantos medos de erros possíveis que a gente fica nutrindo. Não chora não, Tê, isso é normal, certo? Isso é normal, mas é um medo de errar. Olha o perfeccionismo entrando aí, Tê, certo? Outra coisa, medo de lesar o paciente, mas não é lesar de roubar, não. É lesar de prejudicar. Profissionais conscientes e comprometidos que somos, a gente tem medo de prejudicar o paciente, né? A gente não quer tomar uma decisão que depois você diga, nossa, não foi o melhor para ele. Nós somos comprometidos a esse ponto de não querer carregar uma decisão que você sinta que possa prejudicar aquele paciente. Medo do julgamento. Sabe aquela coisa? Ah, não, eu vou arriscar. O paciente está precisando de uma classe 4, eu vou fazer. Mas, meu Deus, e se eu errar a cor? Aí fulano, vai que fulano vai ver. Aí, ou então, eu fiz uma classe 4 toda feliz, contente, vou lá, vou documentar e vou botar no meu Instagram. Ai, mas o que, que as pessoas vão pensar? Não tá tão bom, não tá igual o do Irata. Ai, não tá igual da Ana Lu Libório. Ai, meu Deus. Vão dizer que eu sou ousado, que eu tô fazendo classe 4, sendo que eu acabei de. Ó, o julgamento, ó, o medo do julgamento, né? E outra coisa, medo de não saber. Não, essa é ótima. Medo de não saber fazer. Medo de não saber fazer algo que é necessário no meio do atendimento. Gente, olha, não sei se você já tiver essa oportunidade, mas eu já tive várias vezes. Várias. Daquele assim, que dá uma caruara que você fala, gente, e agora? Eu vou ou eu fico? Aí você resolve naquele velho blasé de vamos colocar um provisório para ver como o dente vai responder. Você fecha no provisório, porque você está sem saber. Meu Deus, e agora? Isso aqui vai virar prótese? Não vai. Jesus. E aí você vai lá e bota um provisório e isso, Lete, isso é coringa, minha filha. Coringa. E outra coisa, eu acho que uma habilidade que todos nós temos que ter é um leve senso de ator e atriz. Estamos desesperados por dentro, mas por fora nós estamos plenos. Hoje foi maravilhoso. Gente, hoje eu fiz 2 centrais de uma dentista. Ela foi minha coordenadora na faculdade particular. Ela chegou para mim tocando, tacando-lhe o pau no central dela. Tá horrível, tá isso, tá aquilo outro, pipipi, popopó. Jogou a responsa na minha mão. Aí eu disse, vamos embora. Só que aí, menina, olha, coisa que eu digo para vocês, não deixa a paciente fazer você atender na agonia. 2 centrais, eu sou dessas, ó, gente, o horário é meu, sou eu que mando, eu reservo o que eu quiser. Eu fechei amanhã para ela. Se eu terminasse antes, valeu. Se eu não terminasse, beleza. Primeiro, eu tinha que tirar toda a resina dela. Gente, isso me levou um tempo. Um tempo. Beleza, quase 1 hora removendo resina antiga. Aí eu tomei a decisão de não tirar toda a resina da classe 4, porque a palatina estava bem adaptada, tudo, parará. Menina, quando eu vi o que eu tinha, que eu ia precisar para disfarçar aquelas restaurações anteriores, eu disse, por que que você não tirou essa resina toda logo? Isso vai te dar um trabalho. E aí, meu povo, diferente do que eu falei, Lete, eu não podia botar um ionômero para decidir depois. Era 2 dentes da frente. Como é que eu boto ionômero para decidir depois? Eu fui lá com todos os meus conceitos. Lucas, você vai me desculpar, mas nessas horas mulheres levam a vantagem. Eu pensei em todos os princípios de maquiagem, meus amores. O corretivo, o escurinho, o clarinho na frente do escurinho, o escurinho na frente do clarinho para disfarçar a olheira, não sei o quê. Eu fui na minha técnica, dentina, opaco, pau, para tentar disfarçar o fruto daquela minha decisão errada. Vocês entenderam? Então, gente, eu tinha que fazer alguma coisa no meio do atendimento. Vocês estão entendendo? Eu tenho 18 anos de formada e isso acontece comigo até hoje. Então a gente fica cultivando aquele pânico de, meu Deus, e se eu não souber o que eu faço no meio do atendimento? A gente tem que se virar.
Deu certo, Lívia? Ninguém me perguntou, mas eu vou dizer. Deu. Mas se não tivesse dado, eu ia botar a minha carinha de autorresponsabilidade, ia chegar lá, vamos fazer um reparo. Vamos fazer um reparo, né? A experiência traz um pouco para a gente do que a gente tem que fazer. Poxa, se é sobre mascarar, vamos trabalhar com um opaco mais escuro, um opaco mais claro. Isso vem da bagagem. Mas eu também podia ter errado. Eu ia refazer. Vocês entendem? Então, gente, esses são os principais medos. Essa insegurança da gente, ela vem daí. Medo de julgamento, medo de errar, medo de prejudicar o paciente, medo de não saber o que fazer. Tá posto, são regras do jogo. Não adianta. Por melhor que você seja, em algum momento você vai se ver diante de alguma dessas situações. E você vai aprendendo a lidar com isso, tá? Então, meu povo, eu penso assim, que o problema não é a gente não saber tudo, certo? Normalmente a gente vai estar nesse lugar. A gente não vai saber tudo, a gente vai estar se complementando, tá? Só que o problema, na verdade, é você ficar se punindo porque você acha que deveria saber tudo. E a curva? A curva funciona como? Teve uma vez, eu tinha acabado de voltar da pós-graduação. Gente, se vocês me deixarem, eu tenho muita história. Eu sou Forrest Gump total. É, para vocês falarem, ó, que massa. Esses dias teve um que entrou na clínica integrada e me chamou de quê? Gente, ele me chamou, prof, a senhora que é referência foda. Imagina, a senhora que é referência foda. Eu falei, epa, pera, calma nisso aí. Uma vez, lá atrás, eu tinha acabado de voltar da pós-graduação, eu estava começando a clinicar mais, né, comercialmente. Me apareceu, gente, o pesadelo de qualquer pessoa. Um central escurecido. Ruana chega, fez assim, ó, desesperada. Cinza. Um dente lindo e um dente cinza. E ela queria resolver com resina. E eu, muito da porreta, fui lá, fiz curso, não sei o que e tal, comprei o pacificador, a zorra toda. Minha filha, olha, mas sem brincadeira, eu acho que devem ter sido umas 7 a 8 sessões. Aham. 7 a 8 sessões para eu conseguir apresentar algo parecido. Gente, olha, aquilo ali foi curva. Aí imagina, Jesus mesmo, Leti. Ali, minha filha, você sabe que lucro passou longe, né? Lucro passou longe, porque ela pagou uma vez e todas as outras foram na conta da dentista. Era eu que não estava entregando resultado. Mas olha a minha curva subindo ali, ó. Então, meu povo, o problema não é não saber. O problema é você achar que você tem que saber tudo. Confia na tua curva, acolhe a tua curva, certo? Isso faz parte. Agora, se a gente for pensar em três grandes pontos que levam a gente para esse lugar de insegurança: diagnóstico, decisão e execução. Desses três para vocês, o que hoje gera mais insegurança para vocês? Diagnóstico, decisão ou condução, execução? Lete, execução. Pode ser os três também. Eu não sei, eu tenho segurança no executar, no decidir e no diagnosticar. Decisão, boa ter. Servem para os alunos também, viu? Porque eu, inclusive, acho que essa é uma das principais conversas sobre o que a gente tenta trazer na clínica integrada. Lá na clínica integrada, a gente tenta aliar muito isso, gente. É sobre o que ele precisa, diagnóstico, qual vai ser o nosso plano, que é a decisão, e, propriamente dita, a execução. Então, normalmente, botem isso na cabeça, é um desses três pontos, ou 2 ou mais desses pontos, que levam a gente para esse lugar de trava. Não, executar eu sou boa, mas, nossa, diagnosticar eu sou um pouco limitada. Caraca, fazer a decisão do plano de tratamento, para mim, é muito complexo. Eu não sei por onde eu começo, né? Então, é isso que eu entendo que está o nosso principal ponto onde nasce a nossa insegurança. E sabe da onde nasce a nossa insegurança? Por que a gente fica travado nesses pontos? Por causa da nossa formação. Primeiro, eu penso assim em 4 causas principais. Primeiro, a formação ela é totalmente baseada em supervisão.
tá? Então, o que vocês estão fazendo lá na faculdade? Vocês, primeiro que pelo menos lá na UFBA, que a gente está tentando trocar, mudar, que eu acredito que vai ser melhor. Vocês são formados por áreas, né? Vocês são formados por áreas. Então, na prótese, você sabe que vai fazer prótese. Na dentística, você sabe que vai fazer dentística. Na endo, você sabe que você vai fazer canal. E você só entende que você vai precisar desses conceitos todos juntos na clínica integrada, onde vocês só têm 4 meses de vivência. Pouco. Então, essa formação baseada em supervisão, o professor ali por perto, numa disciplina engessada, você já sabendo que ali você vai fazer só daquilo ali, trava você um pouco no contexto integral, certo? Então, você sempre teve um professor por perto, mas agora você está na linha de frente, a decisão, a responsabilidade é toda e única e exclusivamente sua. É um processo a gente carregar isso para si, assim, de repente, né? Segunda causa, a falta de repetição real. O que eu estou falando para vocês? Vocês só têm 4 meses de clínica integrada. Quanto que vocês conseguem repetir em 4 meses? Vocês concordam se a gente tivesse um novo modelo de, principalmente, vamos pensar integral desde lá o 4º semestre. Essa repetição levaria vocês a se prepararem de uma outra forma, a entenderem o todo muito mais cedo e já desenvolver esse raciocínio há mais tempo, certo? Outra coisa, falta de casos completos. Normalmente, os casos completos, eles só vão lá no final do curso. Então, que horas que eu vou ter a oportunidade de executar um paciente inteiro? A endo, a restauração, a adequação do meio, a extração do resto radicular. Se vocês fizessem esses casos completos mais vezes, isso facilitaria essa maior propriedade ou apropriação dessa questão, tá? Então, aí, se você vai fazendo tudo muito estanque, tudo muito isolado, quando você pega tudo junto, a confiança ela cai, porque você é como se você tivesse dificuldade de montar um quebra-cabeça. Eu acho que é sobre quebra-cabeça, tá? Terceiro, aliás, aí isso aqui, gente, é um negócio que a gente tem que trabalhar aqui, ó. Você vê que eu trago isso quase todo encontro. Comparação constante. Vai lá seu colega, gente, a gente sempre tem uns coleguinhas destemidos. Sabe aquele coleguinha que no fundo, a gente sabe que é aquele coleguinha que nem se importa tanto, que ele faz mesmo porque ele é mais corajoso do que bom, sabe? E aí o cara, de repente, está lá na rede social, no Instagram, ó, divulgando que ele já está fazendo 10 facetas em 1 hora. Você fala, pera aí, ele formou junto comigo. A gente formou em fevereiro, ele já está fazendo 10 facetas em 1 hora. Gente, eu sou um horror. Eu mal faço uma limpeza em 1 hora. Né, Leti? Parece que quanto mais a gente sabe, mais inseguro a gente é. Na verdade, não é, minha filha. Sabe o que é, Letizinha? É que quem tem compromisso é mais lento. Você entende? Muitas vezes o várzea, ele sai fazendo na louca. E aí não é questão de confiança, é questão de maluquice mesmo. Ele sai fazendo porque, tipo assim, eu vou fazer. Se der bom, deu, se não der, tudo bom. Você entendeu? Quanto mais a gente sabe, mais responsável nós somos. E aí, se a gente fica nessa responsabilidade exacerbada, a nossa confiança ela também fica estremecida. Vocês estão entendendo esse negócio de comparação? Pensa. Então, sai disso. Vocês têm uma percepção distorcida de que o mundo está totalmente confiante, só vocês estão fracassando no quesito de só eu estou inseguro. Certo? Ai, menino, é verdade. Eu só não lembrava do nome. Luiz, bafo o caso, viu? 7 horas, o dia hoje já foi longo, dá um desconto para mim. E outra coisa, última causa. Falta de método na decisão. Sabe que método? Gente, método é uma coisa maravilhosa. Método é um passo a passo que você tem, executa e normalmente aquilo ali é o que te traz confiança. Sabe método de artigo? Materiais e método. Eu nunca fiz uma pesquisa X. Eu pego um artigo referência, olho para o materiais e método e digo: foi essa sequência que eles seguiram. Então, eu vou me basear nesse método. Se você usar método para tudo que você fizer na sua vida, pensa como é que você vai economizar energia. Então,
Se a gente implementasse um método de decisão em T, você que falou em decisão. Bom, então na hora que eu for tomar minha decisão, eu vou levar em consideração esse critério. Ou esse passo. Não parece que fica mais claro, mais fácil da gente ir ticando sim, não, por aqui, por ali, desse jeito, daquela maneira? O que seria isso? É como se a gente organizasse o nosso pensamento. É como se a gente estivesse ensinando a nossa mente o passo a passo que deve ser seguido para a gente tomar uma decisão. Só que lá na faculdade, muitas vezes, a gente só ensina vocês a fazerem. Então, ó, Leti, você vai fazer uma restauração classe 2? Por mais que você tenha o passo a passo, é um passo a passo de execução. Não é necessariamente um passo a passo de decisão. Sabe aquela decisão? Vixe, vou parar no ionômero porque eu tenho que tomar uma decisão? Quando você pode, você para no ionômero. E quando for o dente da frente? Hoje eu tive que tomar uma decisão. Eu acionei o meu repertório ali da minha sequência de quesitos, de critérios para uma decisão e eu segui, certo? Então, basicamente, vamos só recapitular essas 4 causas. A formação baseada em supervisão, tá? Falta de repetição real, principalmente de casos completos. Comparação constante, então essa questão de distorcer a percepção quando você olha para outros colegas ou para redes sociais de pessoas diversas. E, por fim, essa falta de método na decisão. Eu acredito que esse é o ponto chave. Começar a ensinar a sua cabeça a seguir uma sequência clara para tomar decisões. Certo? Beleza? Parece, começa a clarificar, meu povo. Eu gostei dessa palavra hoje, né? Vocês viram que eu já falei 2 vezes. Tá clareando as ideias. Eu não sei de vocês, mas a minha tá fazendo muito sentido. Então, eu penso que a insegurança clínica, ela não vem só da falta de prática. Esse é um braço, tá? Esse é um braço. Que isso aí, o tempo, ou a depender de onde você esteja, como Juana falou, a intensidade, né, da demanda do lugar que vocês estão, isso vai sendo trabalhado através do sentar e fazer. Mas a insegurança, ela também vem da falta de clareza sobre como decidir. E aí casa muito com o que Tereza falou. É sobre ali o momento que antecede a execução. É o momento da decisão. Então, imagina, você está com um paciente na sua frente, esse rapaz da melogênese imperfeita. Ele está na minha frente. Ele tem uma dor muito real. E eu agora preciso me debruçar no caso dele para saber decidir qual vai ser melhor o caminho, aliado com as expectativas dele. Eu sempre, para a minha decisão, gente, ela é sempre baseada no ideal, certo? Existe o plano de tratamento ideal e existe o plano de tratamento real. A minha forma de agir eu sempre passo para o paciente o plano de tratamento ideal. Por mais que ali você já esteja pensando, ele não vai ter condição para tudo isso, ele não tem tempo, ele não tem condição financeira e tal. O seu compromisso é diagnosticar tudo e oferecer o melhor plano de tratamento. Essa decisão sobre o que será executado ou não é ali na sua lida com o paciente. E muitas vezes ele entende tanto o que você está apresentando que ele diz: olha, eu não vou conseguir fazer tudo agora, mas vamos começar por partes? E aí ele faz a prioridade, depois ele capitaliza, ele volta, faz a outra parte. Então, o nosso papel é conscientizar, é trazer à consciência os problemas que o paciente tem e apresentar para ele a solução, por mais que ele não faça naquele momento, certo? Porque o que não é dito nesse momento, depois parece o quê? Remendo. Vocês já passaram por isso? Até fora da odontologia, em qualquer outro tratamento? Sabe quando você tem que fazer um tratamento médico e ele fala, não, você tem que fazer só isso. Aí depois que você termina isso, mas é porque tem aquele outro procedimento que complementa. Mas você fala, mas você não me falou isso antes. E aí apareceu agora? Ou não tinha? Não, tinha, mas é porque primeiro... Conversa lá, ó. Converso todo lá na frente. Isso acontece muito com procedimento estético. Eu já fiz umas avaliações assim, que aí você fala, não, eu queria só... tá, então faz só isso aqui.
Aí depois que termina isso aqui, ai, mas não ficou tão bom. Não ficou tão bom porque tinha que botar um colágeno para pegar essa parte. Falou, vem cá, por que você não falou isso lá atrás? E aí eu fiz isso aqui, achando que eu ia resolver isso aqui, mas aí agora eu fiz isso e para resolver isso é outra coisa. Estão entendendo? Então, essa é a questão da gente ter a clareza do todo, do método da decisão para poder decidir. E assim aumentar o nosso nível de segurança clínica, tá? Então, vamos lá. Vamos partir agora, então, para pontos mais resolutivos. Então, já que eu sei que eu tenho essa tal dessa insegurança clínica, de diagnóstico, de execução, né, de decisão, como que eu começo a lidar com ela? Alguém tem interesse em saber como é que a gente lida com ela? Então vamos lá. Como é que eu posso começar a organizar a minha mente para lidar com essa insegurança clínica, que não é exceção, é padrão? Primeiro, básico, aceita essa fase. Se acolham, entendam o momento. Pensa assim na sua carreira como uma escada. Entenda o seu momento. Em que momento você está hoje? Você está no primeiro degrau? Você já está no degrau 3, no 5? Então aceita essa fase. Faz parte, certo? Então, a insegurança, ela não tem a ver com incapacidade, gente. Ela tem a ver com crescimento. Então, hoje você pode estar inseguro com algo mais básico. Quando isso se tornar propriedade, você já fez tanto que você agora está tranquilo, você vai passar para um próximo nível, você já vai pegar os casos mais complexos. Aí, adivinha, a insegurança vai voltar. Aí você vai se capacitar num pouquinho mais complexo. Aí você vai para uma outra fase ou para um outro desafio. A insegurança volta. Então, ela não é incapacidade, ela é sinal de evolução, de crescimento. Ela acompanha a gente. E assim vai ser para qualquer processo. Poxa, eu vou me casar e vou mudar para outra cidade. Insegurança. Você vai começar de novo. Vou começar do zero. Sinceramente, o próprio casar. Eu vou sair da casa dos meus pais e agora eu vou sustentar a minha própria casa com minha nova família. Insegurança. Ah, então se for assim, eu não vou mudar de cidade, eu não vou casar, eu não vou tomar nenhuma grande decisão, porque a insegurança vai estar sempre ali me rodando. Não. Ó, é um próximo nível, significa que você está mudando de fase, certo? Então aceita essa fase. Mas vamos falar de clareamento. Às vezes você está ali, ó, fazendo um clareamento sossegada, porque está na sua zona de conforto, chega um paciente com um clareamento completamente desafiador. E você fala: caramba, eu estou me vendo inseguro diante de um clareamento que eu domino aqui. É, só que agora você mudou de nível para o clareamento. Quem sabe você se tornou uma referência para clareamentos de casos difíceis, de pacientes com muita sensibilidade que você consegue fazer agora sem que o paciente sinta essa sensibilidade. É uma outra fase, é uma evolução. Se a gente deixar, a gente sempre quer ficar na zona de conforto. Mas entenda, a zona de crescimento, meus amores, normalmente está fora da zona de conforto. Não está aqui. Então, se você quiser passar a vida inteira aqui, é uma opção. Mas o seu crescimento, ele normalmente está fora da zona de conforto. Pensa nisso, tá? E eu sei que aqui, ó, eu estou olhando para pessoas que combinam muito com o crescimento, que não combinam em ficar aqui, ó, o tempo inteiro, tá? Então, aceita a fase. Ponto 2. Cria o seu método de decisão. Então, qual é o meu método de decisão? Então, eu estou lá frente a um caso clínico. Vamos pensar assim, vamos elaborar aqui rapidamente algumas perguntas chaves, algumas perguntas clínicas básicas para eu poder responder e criar a minha forma de decidir. Então, quem está diante de um paciente olha para ele e fala: bom, o que, que eu estou vendo? Quais são os problemas que eu estou detectando aqui? Isso é vulgo diagnóstico. Então, o que, que eu estou vendo? O que, que eu sou capaz de perceber de problema aqui? Segundo, se eu percebi um problema ou vários problemas, eu preciso me perguntar: o que, que é prioridade? Nossa, a boca está estourada. Por onde eu começo? Normalmente, o por onde eu começo é pelas prioridades, tá? Ok, estabeleça a prioridade. Segundo, o que, que pode esperar? O que não for prioridade, muitas vezes, é o que pode esperar, né?
Quarto, o que acontece se eu não fizer nada? Então, ó, vou deixar do jeito que tá. O que pode acontecer? Por que é importante você se perguntar isso? Porque é isso que você vai dizer para o paciente. Seu fulano, eu enxerguei isso, isso, isso e isso, tá? De tudo isso que você tem, isso aqui precisa ser feito agora. Isso aqui o senhor pode esperar. Agora, se o senhor decidir não fazer nada, esse problema vão aparecer muito em breve para você. Você entende o que você está fazendo? Você está construindo um plano de tratamento para você e você está gerando o senso de urgência no paciente, o senso de necessidade. O senhor tem um problema, precisa resolver, e se o senhor não resolver, vai acarretar nisso aqui. Ponto. Olha só como é que rapidinho a gente organizou a nossa sequência de pensamento, tá? De uma maneira muito superficial, tá? Mas olha como é que já ajuda. Terceiro ponto, tá? Repetição consciente. Ou seja, a confiança, ela não vai vir da primeira vez que você executar alguma coisa. Ela vai vir da repetição que você vai fazer daquele mesmo procedimento ao longo do tempo. Repete, repete, repete diferente. Conserta o que você achou que não foi legal. Faz agora com um novo material. Vai com uma nova técnica. Repete, 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 repete. Aí, ó, cada vez que você for fazendo, ó, ali, você se sentindo mais preparado, mais preparado, mais preparado e já dizendo, agora aqui, vamos para um outro nível. Quero aprender agora uma outra técnica, certo? Outro ponto, diferenciar erro de fracasso, ou erro de aprendizado. Errar, meu povo, não significa fracassar. O erro, ele faz parte. O erro, ele faz parte. Eu sempre falo isso para os meninos na primeira aula da Clínica Integrada. Existem diferentes tipos de erro. Você errou por pouca experiência? Ok, corrige a rota e faz de novo. Você errou porque você não sabe o que você está fazendo? Você não se preparou, você não tem conhecimento suficiente para aquilo. Eu vou conduzir um tratamento ortodôntico, sendo que eu não sou especialista em orto. Aí isso sim, isso é problema. Mas o erro em si, ele não é um problema. Ó, minha paciente das 8 sessões. Eu estava ali com ela, olha, isso é muito complicado, é um caso desafiador. Eu vou tentar. Gente, o que eu comprei de resina para tentar fazer aquilo dar certo, vocês não têm noção. Beleza, aprendi. Então, erro não é sinônimo de fracasso. Vamos, perfeccionistas de plantão, vamos parar de açoitar as nossas costas, porque nós vamos errar. Faz parte, certo? Faz parte. Aham, aham. Então, nada de autoflagelo por causa de erro, tá certo? O ajuste, ele faz parte do processo. Putz, faltou ali aquela matriz, botar a cunha um pouquinho mais para dentro para não deixar aquele excesso cervical. Beleza, não erro mais. Ajustei. São ajustes. Agora, é claro que quanto mais rápido a gente perceber os ajustes que precisam ser feitos, menos a gente erra. E se tiver alguém, que muitas vezes esse é o papel do professor, se tiver alguém para dizer o erro tá ali, muda isso, ó, isso serve para tudo na nossa vida. Para tudo. Eu estou trazendo mais para a questão clínica, mas isso serve para as nossas decisões. Então, eu quero começar a pensar em alugar o meu consultório, alugar o meu turno. Mas, putz, eu entrei e estou vivendo ali, mas não tenho um plano, não tenho uma estratégia, eu não tenho. Ok, você pode decidir descobrir isso na caminhada, ou você pode pensar em alguém para dizer: ó, isso aqui, faz desse outro jeito, porque vai te levar a um resultado mais rápido. Ó, isso aqui que você está fazendo, você vai cair por causa de uma precificação errada. Estão entendendo? Então, é sobre isso. É sobre a gente errar, mas ter a consciência que quanto mais rápido a gente ajustar, melhor para corrigir e mudar de rota, certo? Mas sem autoflagelos. Busca ajuda, corrige a rota e segue. Fechou? Beleza. Então, ó, o que eu quero que vocês entendam? Que essa conversa toda, ela é sobre, não é sobre só insegurança, é sobre vocês começarem a se identificar como profissionais. Qual é a identidade profissional que vocês querem estabelecer desde já, desde o momento inicial? Por que eu estou falando isso? Porque todas essas questões
que a gente já trouxe na aula passada, desse autoconhecimento, desse mapa da sua direção de carreira. Agora, falando então sobre essa questão de insegurança, tá? E o porquê dessas inseguranças, mas o porquê que você se sente inseguro. Tudo isso ajuda você a construir a sua identidade profissional. Então, eu me sentirei seguro a partir do momento que eu quero ser um profissional bom, porque eu quero caminhar nesse sentido. Então, eu sou insegura porque eu sei, mas eu quero dar o meu melhor sem errar. Então, tudo isso vai construindo vocês dentro dessa identidade profissional. Eu sou ético, eu procuro acertar o máximo possível. Quando eu erro, eu quero corrigir rápido. Nas minhas decisões, eu quero ter a oportunidade de fazer o ideal, o que eu decido, a teoria aplicada. Isso vai posicionando vocês enquanto profissionais, certo? Não deixa de ser um posicionamento de identidade profissional, tá? E aí, o conceito que a gente precisa deixar muito claro é, nos primeiros anos, tá, de formados, vocês não estão só aprimorando técnicas. Você está construindo a sua identidade enquanto dentista. Você tem vários caminhos para começar. Você pode começar mais afobado e fazendo de tudo um pouco mais ou menos. Você pode estar ali focado no seu espaço, fazendo as coisas do seu jeito, com critério, assumindo os seus erros, que são inevitáveis, e recalculando rápido. Ou você pode estar num caminho muito mais leve, inconsciente, passeando pela profissão. Então, entendam que o jeito como você conduz os seus primeiros anos é muito mais do que aprimoramento de técnica. É sobre um posicionamento de identidade profissional desde o dia 1. E sabe quem está olhando muito isso? Para além dos pacientes? Os seus próprios colegas. Porque vai chegar num momento breve que você vai ser a referência dos seus próprios colegas. Isso já começa, na verdade, na minha opinião, desde lá da graduação. Seus professores estão olhando vocês. E eu falo isso com muita propriedade, tá? Eu brinco que eu queria ter uma mega clínica para eu poder botar para dentro vários alunos que eu digo, esse aqui vale para uma equipe. Esse aqui eu vou pescar para minha equipe. E aqui vem com tudo. Eu queria ter, uma rede de clínicas, porque eu faria uma reunião de profissionais com certeza conscientes, éticos, de excelência, oferecendo um trabalho de qualidade para o paciente. E eu não tenho problema nenhum com recém-formado, porque eu entendo a curva. Eu respeito a curva e eu incentivo que essa curva ela seja trabalhada. Vocês entendem? Então, essa é a forma como você pensa, como você decide e como você se posiciona. Está totalmente relacionado com um profissional que você quer ser desde o dia 1. O dentista que você vai se tornar não depende só do que você aprende, tá? Depende de como você começa a decidir os seus caminhos. Seja na execução, seja nesse panorama, né, da decisão da sua carreira, da onde você vai iniciar o seu movimento, de que forma você vai conduzir a sua abordagem frente ao paciente. Então, não é sobre o que você aprendeu, é sobre como que você mostra e se posiciona frente às suas decisões. Faz sentido, gente? Vocês se identificam com isso? Eu me identifico com isso até hoje. Eu penso que a gente está sempre se posicionando, independente do tempo que você tem, porque a odontologia ela vai fazendo isso, ela é cíclica. Então, isso não é uma dor só de quem está se formando. Isso é uma dor do profissional que atua. Em determinado momento, você vê que a bola de neve está vindo de novo e você fala, opa, deixa eu parar aqui e entender novamente quem sou eu dentro da minha profissão. Quem sou eu dentro do meu consultório? Quem sou eu, no meu caso, perante os meus alunos? Eu já tive várias faces de professora.
E hoje eu confesso que eu estou num dos meus momentos mais satisfeitos com a minha docência. Por quê? Porque eu fui me reposicionando enquanto profissional. E isso vale para tudo, certo? Que bom que eu acho que eu acertei no tema de hoje, tá? Eu acredito que essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje e que vocês se acolham e saibam que vocês são parte dessa curva. E essa curva é uma das maiores belezas que a gente tem. Agora, se puder ser uma curva acompanhado, melhor ainda, tá certo? Então, um grande beijo e obrigada pela presença de todas. Ei, tá chegando agora aqui no nosso Clube Dentistas do Futuro? Então não perca tempo, se inscreva no nosso canal para saber tudo sobre o que a faculdade não te ensina. Vem!